Dia de treino. Tive o dia completamente ocupado, não tive outra opção senão fazer o treino à noite. E o treino tem mesmo de acontecer, por isso vou começar. Mas vou voltar atrás e contar como é que foi exatamente todo o meu dia. De manhã preparei as coisas, tomei o pequeno almoço e ainda tive tempo para brincar um pouco com a minha filha antes de a levar para a escola. Depois, aí sim, tentei escapar ao trânsito e finalmente cheguei à escola. Assim que a deixei, cheguei ao trabalho mais cedo e comecei logo a tratar dos vários temas que tinha pendentes, também responder a e-mails e fazer algumas reuniões. À meia da manhã faço sempre uma pausa para comer uma sandes, um iogurte ou então uma banana, e é sempre importante também a hidratação. Assim que chega a hora de almoço, por norma vou com alguns colegas e tento sempre selecionar o melhor para não cometer erros, neste caso frango com arroz. Eu sei que não é muito criativo, mas pelo menos estou aqui a minimizar o impacto que pode ter e estou a comer algo mais limpo, digamos assim, com foco no meu objetivo. No final do dia, depois de sair do trabalho, passo pela escola, levo a minha filha e fomos a um supermercado para comprar alguns produtos que me faltavam. Desviei-me ligeiramente da minha rota e passei perto do Oceanário, no Parque das Nações, e a minha filha acabou por pedir para visitar outra vez, até porque este ano já fui pelo menos umas 5 ou 6 vezes e acabei por novamente visitar com a minha filha. Sempre foi um momento interessante que pude passar até regressar a casa. Depois chegou a hora de jantar, tento também ter a máxima atenção naquilo que acabo por consumir à noite e o dia chegou ao fim. Mas antes disso, o treino. E aqui estou eu, foi apenas agora que consegui iniciar o meu treino. No dia seguinte iniciei o ginásio. Qual é que é o objetivo aqui? Em primeiro lugar, o reforço muscular. E depois também alguma facilidade em fazer alguns exercícios, neste caso, rampas. É mais indicado para mim ter uma passadeira, colocá-la facilmente a 6 graus, do que propriamente encontrar uma subida tão prolongada onde eu consiga correr 4 km a 6 graus, aqui uma velocidade superior. Portanto, daí achei que a melhor forma seria entrar para um ginásio e ter isto tudo por perto para poder fazer 1 a 2 vezes por semana. A seleção do ginásio foi com base em ter a possibilidade de ter algo perto de casa, portanto a uma distância a pé, caso eu necessite, e também perto do trabalho, pois assim eu posso não condicionar a minha agenda consoante o treino que eu tenho diário para fazer e tenho sempre esta possibilidade. Portanto, esse foi um dos pontos que eu considerei. Em relação à mala que eu levo para o ginásio, eu gosto sempre de facilitar bastante, portanto tenho apenas uma t-shirt, a hidratação, também uma toalha e neste caso, obviamente, se eu for para o trabalho levo tudo o que é necessário para tomar banho lá. Sendo perto de casa, eu simplesmente acabo depois por tomar banho em casa após exercício. Hoje não fui ao escritório, estou a trabalhar em casa. Há certos dias que eu prefiro, principalmente hoje porque eu tenho uma conversa agendada com o meu treinador, Sérgio Santos, da On3 Sports, onde vamos definir qual é que vai ser o plano, o que é que eu vou ter de fazer, os próximos passos para conseguir alcançar este objetivo. Ele não está neste momento em Portugal, portanto a única possibilidade foi agendarmos uma videochamada, mas era mesmo imperativo definirmos já aquilo que eu tenho de fazer. Um dos pontos positivos deste modo de treino é que conseguimos parametrizar tudo online, até porque ele já tem o meu histórico, ele já me conhece do projeto anterior. Já agora, se quiseres visitar o projeto anterior, tens também os links aqui na descrição. A aplicação que utilizamos é Training Peaks, o que acaba por ser aqui um ponto bastante positivo, não só porque eu consigo verificar tudo através do meu portátil, mas também, no momento em que vou treinar, ele partilha exatamente toda a informação com o meu relógio, ou seja, estou pronto a fazer exercício. E quando termino, ele faz o upload automaticamente, serve para eu analisar e, obviamente, depois também, neste caso, o Sérgio conseguir recolher a informação e, com base nos resultados, ir partilhando algum feedback. Sérgio, antes de mais, obrigado pelo teu tempo. Quero-te perguntar muito claramente o que é que vai ter de mudar agora. Portanto, passamos, se bem te recordas, de 1h38 da meia maratona para 1h30. Neste caso, precisamos de 1h25. O que é que vai mudar? Nesta segunda fase, claramente tivemos que apostar num acréscimo da intensidade e tivemos que focar maioritariamente a nossa atenção naquilo que são os estímulos de limiar anaeróbio. Aquilo que denominamos, como te recordarás, nas nossas zonas, a dita zona 4, o limiar anaeróbio está associado a um esforço aproximado de 50 a 60 minutos, no máximo constante, que um atleta consegue manter. Esse será o limiar anaeróbio. E, sabendo que uma meia maratona que se realiza numa hora e 20, numa hora e 30, tem uma percentagem muito elevada de limiar anaeróbio sendo realizada um pouquinho abaixo. Os melhores atletas do mundo, por exemplo, que já conseguem cumprir o tempo da maratona abaixo dos 60 minutos, que andam já em registros de 57, 58, 59 minutos, eu diria que para eles
é um esforço puro de limiar anaeróbio. Então, nós tivemos que focar muito do nosso treino para permitir aumentarmos esse limiar anaeróbio e que sentisses um conforto cada vez maior naquilo que vai ser muito próximo da tua velocidade de corrida. Por outro lado, fomos retirar dados da tua primeira preparação em que fomos perceber onde é que estavam as lacunas, nomeadamente no que tinha a ver com o trabalho complementar. Percebemos rapidamente que, em função da tua vida familiar e profissional, existiram algumas omissões em termos de trabalho de core, de flexibilidade e, fundamentalmente, de trabalho de reforço muscular e de força que vieram condicionar o rendimento desportivo. Desta vez, neste ciclo, já conseguimos ter mais atenção a isso, percebemos que esse trabalho de força é necessário, porque nos esforços de longa duração, naturalmente que a resistência acaba por ser, em termos metabólicos, o que mais importa, mas o trabalho de força, não só no que diz respeito à prevenção de lesões, mas também para conseguirmos manter uma determinada mecânica durante milhares de passadas consecutivas, o trabalho de força específica para a corrida é essencial e demos também esse mesmo salto. Mas diz-me, como é que vai ser estruturado neste momento o treino? Vamos iniciar com um trabalho de desenvolvimento e de novo estímulo daquilo que é a velocidade, para poder haver, principalmente contigo, em que também detectamos que existem alguns problemas em manter cadências elevadas e que sejam mais próximas dos ritmos de corrida. Portanto, vamos trabalhar com hipervelocidade, com retas de aceleração, com tiros curtos de zona 6, zona 7, mas também com algum trabalho de rampas para desenvolver a força específica, porque existe uma força que pode ser desenvolvida no ginásio de forma complementar ou pode ser desenvolvida em casa através de determinados exercícios, mas existe também força específica que é desenvolvida nomeadamente através de rampas. Este será o primeiro bloco, um grande bloco de desenvolvimento do limiar anaeróbio, que vai ser o essencial e vai ser o miolo da preparação, juntamente com treinos específicos longos ou médio-longos com durações que se esperam de esforço durante a meia maratona para haver uma adaptação mecânica também. E finalmente vamos estimular também o VO2 máximo em determinadas ocasiões, a dita zona 5, que fica ligeiramente acima do limiar anaeróbio, para permitir não só desenvolver o VO2 máximo, mas fundamentalmente dar mais conforto do ponto de vista mecânico quando descermos uma zona ou duas abaixo, aquela zona 3, zona 4, que vai ser aquela que vais utilizar muito o aeróbio intensivo e o limiar anaeróbio durante a própria prova. Se tiveres estimulado a velocidades mais elevadas, vai-te dar um conforto muito grande quando desceres um nível abaixo e tiveres que manter o esforço durante a meia maratona. Para mim foi importante perceber também qual é que é a importância da diferença do tempo de recuperação entre exercícios. Em alguns são 30 segundos, noutros são mais de 1 minuto e meio. Queria perceber aqui qual é que é o foco. São repetições completamente diferentes. Quando realizas repetições de 200 metros, e estamos a falar de repetições que te podem levar para ti 30 e tantos segundos, e em que a pausa acaba por ser grande, para haver uma recuperação total e uma capacidade de repetir o estímulo seguinte quase de forma máxima novamente. Quando entramos em repetições de 1000, 2000, que são bastante mais longas, e já estamos a falar de esforços que podem ir até 8 minutos aproximadamente numa repetição de 2000 metros, por exemplo, aí as pausas já são muito mais curtas e já estamos a trabalhar naquilo que é o desenvolvimento do limiar anaeróbio. Quando desenvolvemos o limiar anaeróbio, por norma, colocamos aproximadamente 1 minuto de descanso ativo, isto é, a recuperação feita a trote, sem paragens, continuando a correr, cerca de 1 minuto por cada 4 a 5 minutos de esforço realizado. A grosso modo, numas repetições de 2000 metros, por exemplo, é comum que o atleta tenha 2 minutos a trote entre cada repetição de 2000 metros. Em repetições de 1000 metros é comum que tenha aproximadamente 1 minuto a trote entre cada repetição de 1000 metros. Um dos pontos que eu tenho de melhorar está relacionado com a minha cadência, que é baixa. Neste caso eu tenho uma média de 165 e deveria ter 180 aproximadamente. Portanto, foi um ponto que eu quis clarificar com o Sérgio e perceber o que é que eu tenho de fazer aqui para melhorar. Podes trabalhar a 2 níveis. Tem a ver com aquilo que eu já referi, hipervelocidade, retas de aceleração, determinados trabalhos contínuos, aeróbios, sem grande tipo de solicitação metabólica, mas que no final nos obrigam 6, 8, 10 vezes a realizar retas de aceleração, em que no final estamos claramente a velocidades e cadências acima daquilo que é a cadência e a velocidade de competição. As ditas repetições mais curtas de 100 ou 200 metros com velocidades muito próximas daquilo que é
a velocidade máxima para permitir também esse tipo de estímulo. Por outro lado, todo o tipo de trabalho, que seja trabalho de pliometria, de multissaltos e de estimulação em termos neuromusculares, vai ajudar também para que exista uma grande reatividade da tibiotársica, para que exista uma capacidade de bater no chão e sair mais rapidamente. É uma das dificuldades que muitos dos atletas amadores e quanto mais avançados na idade, pior têm, porque nunca foram sujeitos à dita escola de atletismo, portanto nunca foram sujeitos a trabalho de pista com competições muito curtas e muito violentas em que se tem que desenvolver velocidades de base elevada. Muitas das pessoas hoje em dia, quando começam a correr, 25, 30 anos, 35 anos, 40 anos ou 50 anos até, quando começam a correr, começam logo a pensar nos 10 mil, na meia maratona, na maratona, em que todos os ritmos são ritmos relativamente baixos e nunca precisam de correr realmente depressa. Correm ali num determinado limite metabólico, mas nunca precisaram de correr depressa. Quem, em jovem, foi sujeito e foi submetido a corridas muito mais curtas, até mesmo quem vem de esportes coletivos, é notório, por exemplo, atletas amadores que praticaram futebol muitos anos e que são obrigados a velocidades muito elevadas por espaços curtos de tempo, terem muito mais facilidade de adaptação, a terem que cumprir determinadas cadências do que quem nunca praticou nenhum desporto que tivesse que fazer uso da corrida, e aí sim existem alguns problemas. Depois tem a ver também com o tipo de fibra muscular. Há atletas que têm mais apetência a serem rápidos e há atletas que têm menos apetência a serem rápidos. Mas isso tudo é trabalhável, no entanto, por vezes é preciso recuar um pouco. Isto é, voltar a que o atleta corra aquelas distâncias mais curtas de 5 e 10 mil, diremos assim, com ritmos muito elevados, com determinado tipo de trabalho de séries e com determinado treino que tem um bocadinho menos de volume, treinos mais curtos que têm um bocadinho mais de intensidade, depois então, meses a seguir, dar um salto novamente para a distância de meia maratona ou maratona, para permitir que ele tenha vencido essas barreiras. O Sérgio trabalha com atletas amadores e atletas profissionais, o que acaba por ser aqui um ponto positivo, pois consegue retirar informações dos dois lados. Mas há sempre dificuldades que ambos têm. Bem, vamos lá, existe um conjunto de fatores que acaba por ser gigante, mas os esportes de resistência, quando falamos destas distâncias de 10 mil para cima, aquilo que é a bagagem e aquilo que são o número de quilómetros que um atleta já correu, o número de horas que ele já passou a correr, acaba por ser uma vantagem muito grande. O que acontece cada vez mais é que muitos atletas amadores iniciam a prática da corrida com determinados projetos, sejam eles ligados ao trail, às maratonas, às meias maratonas, mas não têm na realidade nenhum background desportivo. E então eles começam do zero. A construção de um atleta demora anos. Não é por acaso que determinados atletas começam a treinar aos 40 anos, por vezes, e até aos 50 e tantos anos, todos os anos continuam a evoluir. Todos os anos. Não é linear, não é reto, mas todos os anos continuam a evoluir. Porque a base não existe. Então eu diria que, neste momento, uma das maiores barreiras é a falta dessa base, que é preciso criar com idades já relativamente avançadas, sabendo que a falta dessa base traz também determinado tipo de problemas em termos de corrida que tem a ver com as lesões. Outras modalidades não serão tão traumáticas, mas a corrida, em função do número de impactos que existe e de alguns tipos de problemas biomecânicos, se bem te recordas, foi um dos primeiros despistes que nós fizemos inicialmente, foi tentar perceber se a tua mecânica de corrida tinha ou não determinadas necessidades de intervenção mecânica, tem a ver com o facto dos atletas não terem uma mecânica de corrida eficiente. Quando começam a correr, a sentir-se cada vez melhor, a aumentar os volumes, aparecem as lesões. Portanto, os dois graves problemas é a falta de base para poder crescer na carga e também a falta daquilo que é o domínio biomecânico da corrida para evitar que haja a incidência de lesão. Hoje em dia tudo acontece muito rápido e quando estamos a falar em objetivos de exercício, por vezes as pessoas querem também novamente que as coisas acelerem bastante. Mas nem sempre é assim, as coisas levam o seu tempo. O treino é a chave para, neste caso, na corrida, alcançarmos um determinado objetivo, mas é preciso dar tempo ao tempo para conseguirmos ter algo estruturado. Contudo, eu ainda assim quis perguntar ao Sérgio se há pequenas vitórias que conseguimos obter, as chamadas quick wins, em construir algo que conseguimos logo implementar para um treino seguinte. Se é algo que ainda assim conseguimos fazer.
que imediatamente não, porque o rendimento esportivo acaba por ser consequência de um conjunto muito grande de fatores, gigantesco. Temos que identificar tudo. Portanto, nada acontece, mas eu diria que teria a ver fundamentalmente com uma mudança de estilo de vida também. Quando alguém inicia um processo e tem um projeto de corrida, não é só correr. O correr é o que fará a diferença, mas depois tudo o que tem a ver com as estratégias de recuperação, a alimentação e tudo aquilo que efetivamente vem afetar de forma positiva ou de forma negativa o rendimento esportivo é que vai fazer com que a progressão seja mais ou menos rápida. Eu quero dizer com isto que 2 atletas que sejam sujeitos ao mesmo tipo de estímulo do ponto de vista do treino isolado, treina X vezes por semana, X quilómetros, com o tipo A, B, C ou D de séries. 2 atletas que são, portanto, sujeitos à mesma carga, mas um que tem um estilo de vida que mudou, que se orientou completamente para aquilo que é as necessidades da corrida, com o trabalho de recuperação, de fortalecimento, alimentar, descanso, etc. E aquilo que simplesmente introduziu a corrida na vida dele, mas não mudou o resto, a longevidade de um e do outro e a velocidade de evolução de um e do outro acaba por ser tremendamente diferente. Portanto, eu diria que mais do que qualquer magia que possa acontecer numa sessão, tem muito mais a ver com aquele clique mental em que o atleta não só introduziu a corrida na vida dele, mas começou a ter atitudes de corredor. E quando ele começou a ter atitudes de corredor, as coisas funcionam muito mais rápido. Eu acredito que é possível, mediante há determinadas condicionantes que nós dominamos, há outras que nós não dominamos. O que é importante quando nos aproximamos de uma competição importante, e eu faço muito isto com os atletas da elite, é não pensarmos no plano A. Portanto, o plano A está desenhado. Vai estar um dia bom, não vai estar vento, não vai estar a chover, o pequeno almoço vai entrar lindamente, os treinos até ao fim da preparação vão correr bem, o ritmo vai entrar a partir do primeiro quilómetro, aquilo vai fluir e vamos lá. Este é o plano A. Este plano A não precisamos sequer pensar nele, porque é demasiado fácil e é só deixar andar. Nós temos que pensar no plano B, no plano C, no plano D. Temos que pensar naquele dia em que está a chover e o piso está escorregadio, se nós temos os ténis adequados para isso. Temos que pensar no dia que está muito vento e qual é a estratégia que vamos usar para nos poder abrigar num determinado grupo, que mesmo assim vai ter a capacidade de manter aquilo a ritmo. Vamos ter que pensar naquele dia que não acordamos especialmente bem dispostos, mas temos que conseguir cumprir um plano de hidratação e um plano alimentar em termos daquilo que são as tomas dos géis e por aí afora, que nos vão permitir não haver uma quebra do ponto de vista energético. Portanto, eu acredito que é possível, acredito no entanto que na parte final e quando nos aproximarmos daquilo que é o objetivo principal, há ali determinados detalhes que têm que ser repassados várias vezes, têm que ser pensados mentalmente e que têm que tudo ser organizado para que, seja qual for o cenário com o qual nos vamos deparar, que mesmo assim não haja nenhuma barreira psicológica, porque isso muitas vezes acontece, pronto, está vento, pronto, está frio, pronto, está chuva, não acordei bem disposto, e depois arranjamos ali, de alguma forma, razões para que aquilo não saia. Nós temos que arranjar alternativas para que, seja qual for o cenário que aconteça, aquilo tem que sair. E é isso que vamos trabalhar mentalmente também quando estivermos na aproximação à competição. A diferença entre aquele que consegue terminar uma maratona forte, ou pelo menos consegue terminar essa maratona a manter um determinado ritmo, e aquele que quebra dramaticamente tem muito a ver com a questão da gestão do esforço, da energia, claro, do treino, mas muito a ver com o trabalho de força que terá realizado, porque se já não vamos lá naquilo que é a disponibilidade energética porque esgotou, conseguimos mesmo assim ir lá na força, e isso é essencial. É sempre uma enorme confiança e segurança, e eu acho que aqui é que faz a grande diferença, pelo menos para mim, de estar a fazer um treino com o Sérgio e não utilizando uma plataforma. É que ele conhece exatamente quais é que são os pontos onde eu tenho de melhorar, analisa ao dia e depois dá aqui um feedback construtivo e muito eficaz naquilo que deve ser feito para melhorar. E agora de regresso ao treino. Neste momento eu estou a usar gel e água que tomo sempre para um exercício que demora mais de 30 minutos. Ou seja, de 30 em 30 acabo por tomar esse gel e também mantenho sempre a hidratação.
Antes de sair para treinar, eu verifico sempre a temperatura para adaptar aquilo que vou usar. Se estiver superior a 10 graus, eu levo sempre uma t-shirt e uns calções. Se estiver inferior, eu levo sempre uma camisa comprida e, neste caso também, umas calças para garantir que estou devidamente equipado. E agora um tema muito importante que está relacionado com a fricção. Isto acaba por acontecer, nós estamos a correr, estamos a treinar e a nossa t-shirt está sempre a raspar num determinado sítio, ou os calções. Neste caso, para mim acaba por acontecer com os mamilos, onde eu coloco sempre 2 pesos cada vez que vou treinar, sempre mesmo. Portanto, isso acabou por evitar até sangramento, ou mesmo aqui alguma dor pós-exercício, eventualmente quando estamos depois a tomar banho. Em relação às virilhas, há muita gente que acaba por ou colocar uns calções adaptados que têm uma espécie de uns calções mais apertados por dentro, que é uma possibilidade, ou então colocar um creme especializado para não teres essa fricção, digamos assim. Portanto, isto é um ponto que deves sempre verificar. No meu caso, acontece-me sempre quando eu faço um treino superior a 10 km. Este episódio foi muito importante, pois eu já tenho todo o plano alinhado. Aliás, já estou neste momento a cumprir tudo aquilo que foi traçado. Para o próximo episódio vais poder verificar aqui os acessórios que eu utilizo para treino e também o que é que eu estou a planear utilizar na prova, a minha rotina de treino e continuarmos a falar também sobre o reforço muscular. Portanto, tudo isso e com mais algumas novidades. Não te esqueças de passar pelo meu Instagram e também no Strava, é lá onde eu semanalmente partilho todos os meus exercícios. Espero que tenhas gostado deste episódio, continua a acompanhar e encontro-te por aí para o próximo vídeo. Um abraço. Everything is on me.